Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam muito bem-vindos, meus irmãozinhos. Você ouve a partir de agora a Terceirona, o seu ponto de encontro semanal com a Série C do futebol nacional. Vamos hoje ver o que rolou nos campos do nosso Brasil pela segunda rodada da fase 2 do campeonato mais raiz do mundo. E é claro, começar o aquecimento para os jogos deste fim de semana. Ao meu lado, Cícero Bringel e João. Como vocês estão, meus amigos? Belezão! Vamos nessa! Um oi pra todo mundo que ouve a gente nessa rodada 2 da segunda fase. Só quero dizer, hein, que os meus palpites dessa semana deram a maioria certo. E eu acho que se tem alguém que tá na frente no bolão da firma, que sou eu. Vamos que vamos! Que energia boa, gente! Salve, Belezão! Salve, João! Salve, salve, nossos amigos ouvintes da Terceirona! Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza! Vamos nessa então, meus irmãozinhos! A Terceirona começou! Que beleza, meus irmãozinhos! Foi dia do nosso querido Paysandu, o Papão, ir buscar 3 pontos importantíssimos fora de casa. Em jogo contra o Amazonas, lá em Manaus, 1-0 pro Bricolor da Curuzu, que na abertura da segunda fase tinha empatado com o Volta Redonda em casa, lá em Belém, e agora é vice-líder do Grupo C, com a mesma pontuação que o próprio Voltaço. É isso aí, belezão? E o jogo que aconteceu na ensolarada Manaus, lugar onde a culinária tem muita influência indígena, e aí eu queria perguntar pro Cício e pro Belezão se eles sabiam que, por ser rodeada por diferentes rios, a população de lá consome uma quantidade e uma variedade muito grande de peixe e moluscos do rio, sem falar na carne de tartaruga. E aí eu queria perguntar pros ouvintes, vocês dois, já comeram carne de tartaruga? Eu já comi sim, que eu tive em Belém, e lá em Manaus também, comi nas duas. Inclusive tem restaurantes japoneses lá que fazem os pratos com os peixes de água doce e com o lagostim de água doce, os moluscos, as conchas do rio. E come-se a carne de tartaruga também, que eles fazem uma sopa. Mas é muito consumido também os ovos, inclusive é um problema de conscientização nos rios lá da região, e a Universidade Federal do Amazonas tem uma campanha muito bacana, junto com a Petrobras, é patrocinado pela Petrobras, para que haja uma conscientização de não se comer os ovos, porque vai acabando. Mas desculpa, é muito legal. É que eu queria comentar que eu não comi carne de tartaruga. Porém, estou com água na boca dele falar tão bem dessa culinária. Gente, vamos parar de falar de comida, que a boca tá cheia dessa maravilhosa comida do Amazonas. Mas vamos voltar pro jogo. O importante é que o gol do Paysandu saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, em uma cobrança de pênalti convertida pelo artilheiro Mário Sérgio, que chegou ao 8º gol na Série C e ao 21º em 2023. Já nos acréscimos, veio o estopim de toda a confusão no estádio. O árbitro Marielson Alves marcou pênalti pro Amazonas e passou por uma revisão do que ele viu no VAR. E após impressionantes 10 minutos, o lance foi desmarcado, corretamente desmarcado, por conta de um impedimento na jogada do ataque. E aí teve uma outra coisa que aconteceu também bizarra no começo desse jogo, que basicamente a CBF, né, quando montou o VAR, a CBF, que é o responsável pela montagem do VAR na Série C, não montou o VAR, não equipou a equipe de arbitragem desde o começo do jogo. Faltou uma peça para que o VAR pudesse funcionar corretamente, peça essa que só chegou lá no meio do primeiro tempo, aproximadamente aos 36 minutos. Antes disso, o jogo começou a rolar, a bola começou a acontecer sem o VAR. Tinha a equipe de VAR lá, mas eles não estavam trabalhando porque faltava um equipamento. João, pra você ver, no primeiro pênalti, se o juiz não tivesse visto a mão na bola, ele não teria o VAR para consultar. Exatamente. E não é meio bizarro isso, cara? Não é um amadorismo total enxergar uma peça do VAR num jogo que acontece a cada fim de semana no meio do primeiro tempo? É uma coisa que eu nunca vi na vida. Amigos, belezão, João, mas toda partida tem um delegado da partida. Tem um senhor de terno e gravata sentado debaixo do guarda-sol. Representante da CBF. Representante da CBF. Então,
Por que deixa acontecer? Eu acho que a questão não é só essa, porque assim, a questão, inclusive, faz parte da nota oficial do Clube do Amazonas, que é o jogo tinha que acontecer naquele horário, porque você tem transmissão, você tem as pessoas que vão pro estádio, não daria pra atrasar o jogo por causa disso. E a questão que o Amazonas tá questionando é, se o jogo começou sem VAR, ele tinha que ir até o fim sem VAR. Concordo. E aí, se não tivesse o VAR no segundo lance, o pênalti do Amazonas ia acontecer. Exatamente. E foi uma decisão do próprio Marielson, do juiz da partida. Ele esperou, o jogo teve um leve atraso, e aí, por decisão, ele falou, não, vamos fazer o jogo e, conforme a peça chegar, a gente instala ela e, se der certo, faz do meio pra frente para não atrasar aqui com TV, com os compromissos que tinha. Então, foi uma própria decisão do árbitro, do juiz, seguir com a partida metade sem o VAR e metade com o VAR. Nós falamos lá atrás que as equipes se prepararam para esse torneio, investiram, e alguns erros de arbitragem estão prejudicando muito as equipes. Com essa situação, pode ser até que o Amazonas não se classifique. Mas a questão não é essa, assim. Porque tanto o pênalti marcado sem VAR foi validamente marcado, quanto o pênalti invalidado do Amazonas foi corretamente validado. Não é um erro da arbitragem, é um erro da organização da CBF ao dar o suporte para as equipes, já que ela exigiu, pelas regras do campeonato, que tivesse VAR, tinha que ter pros dois. Não, eu ia falar que a própria nota amazonense, ela em nenhum momento puxa a sardinha para ela. Ela fala da paridade, da justiça, de como está sendo usado o VAR. Você pode, se você tiver a oportunidade de ler a nota, eles falam justamente isso, sobre o princípio aí de ser justo, né? E o que foi, de maneira bizarra, aconteceu nesse jogo aí. Eu não me lembro de outro jogo que o VAR chegou no meio. Não me lembro. Na realidade é o seguinte, os clubes brasileiros, na ansiedade de faturarem, de jogarem os torneios, eles aceitam qualquer regulamento. A gente sempre comenta, todo ano, o Campeonato Paulista. Os times pequenos aceitam o regulamento porque precisam da cota, aí quando chega da metade pro fim, começam a reclamar que o regulamento é injusto. Agora, se aceitou, infelizmente não tem o que reclamar para o que ocorreu, né? Porque se não tivesse o VAR, o pênalti não seria cancelado e provavelmente o empate seria, o gol seria feito e seria 1-1 o jogo, o resultado, né? O empate. Belezão e Cícero, a coisa ficou feia mesmo, nas vias de fato, antes do apito final. O zagueiro do Paysandu, Nayor, e o preparador físico do Paysandu, Tomás Lucena, foram agredidos ali em campo. Eles estavam fora de campo, mas dentro da parte de jogo ainda, né? Estavam na parte técnica ali, né? E isso ocasionou até um sangramento no nariz do atleta. A gente pode ver nas redes sociais aí a foto da camisa dele banhada em sangue. E na súmula do jogo, o juiz registrou que os bicolores apontaram que o presidente do Amazonas, Wesley Couto, foi quem agrediu, e a gente tem as imagens da agressão que também tá no nosso portal da Terceirona. E após a partida, durante a coletiva de imprensa do técnico Rafael Lacerda, do time do Amazonas, gritos também foram ouvidos vindo do vestiário e também murros na porta da arbitragem, né? O presidente tentou invadir o vestiário da arbitragem e ocasionou, né, essa cena lamentável, meus amigos. O presidente do Amazonas fez uma lambança. Em campo, ele só reclamava e causava confusão. As imagens que a gente consegue ver que a torcida fez, que é do lado do VAR, eles brigam abaixo do VAR. O presidente do Amazonas sai atrás do banco de reservas do time do Amazonas, passa pelo VAR, vai bem atrás do VAR, um pouco atrás do VAR, ele vai até o preparador físico e dá um soco. A imagem que a torcida tem, que está na internet, que o G1 inclusive publicou, dá um soco no queixo do preparador físico que desmaia. Ele cai e desmaia. O jogador vem em socorro do preparador físico, eles discutem, o jogador dá a volta no VAR e o presidente foge e vai pro outro lado do VAR, e lá ele dá um soco no nariz do jogador, do Nayor. Aí, fora isso, ele grita nos vestiários, a arbitragem vai pra dentro da sua sala, que tem uma sala especial pra eles, trancam a porta e o presidente soca a porta, e aos gritos que dá pra se ouvir no vídeo feito pelo jornalista do G1 também, dá pra ouvir os gritos do presidente de que ele manda naquela coisa ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É um absurdo, absurdo. Ele tem que receber uma punição, ele tem que ser proibido de voltar a campo até o final desse campeonato.
A CBF tem que punir o presidente por isso. E, infelizmente, o Amazonas também vai ser punido. Lamentável, pessoal. Lamentável, meus amigos. Infelizmente, a atitude do Wesley Couto, presidente do Amazonas, lamentável. Não que a violência em campo seja a única para a Série C, porque na Série A tem também questões de violência do Flamengo, do Grêmio, enfim, mas ele exagerou. Eu sugiro aqui, beleza, João, que além das punições que você comentou que é cabível ele devia fazer um exame antidoping também, porque ele estava muito bem preparado para brigar, né? Deve ser lá um senhor de 40 para 50 anos. Não, mas eu acredito que ele tem aí uns seus mais de 50 anos. Então, eu sugiro que faça um antidoping. Mas é uma pessoa muito violenta, muito despreparada para a função. E o fato que ele provavelmente agora ele vai trazer muito prejuízo para o Amazonas, que com essa instabilidade pode causar definitivamente a eliminação do Amazonas do torneio, né? Cícero, fala para mim uma coisa. O fato é que esse resultado final de 1-0 pro Papão foram muito importantes para a caminhada dele no campeonato e foram péssimos para o Amazonas. Exatamente. Aqui, nesse jogo, definiu o que é um time e o que é uma equipe. O Amazonas, que mandou o jogo, time de empresários, um time forte, colocou 8 mil pessoas em campo. O que aconteceu? Na minha definição, o Amazonas é um time que o treinador chega lá, joga a camisa para cima, quem pegar entra em campo. Eles vão jogar, receber o salário deles e vão embora. O Paysandu já vem como uma equipe mais organizada em campo, mais aguerrida, mais disciplinada, com um treinador pulso forte, que é o Hélio dos Anjos, e isso fez com que o Paysandu ganhasse o jogo e somasse os 3 pontos na classificação. Voltando ao Amazonas, para você ver que o negócio lá não está bom e é bem arbitrário mesmo a presidência do seu Wesley Couto, que ele até mandou o Rafael Lacerda embora. Quer dizer, o rapaz fez 2 jogos do mata-mata, mandou embora. Quem virá agora? Como é que vai treinar o time? Então, como nós falamos agora há pouco, eu vejo o Amazonas com muita dificuldade de se classificar entre os 4, e eu quero dar parabéns para o Paysandu por ter jogado uma partida tão boa fora de casa. Olha, eu acredito que favoreceu demais o Paysandu. O Paysandu conseguiu resgatar a sua chance, porque ele tem mais 4 jogos e ele já garantiu 4 pontos. Ele fez aquela média que você falou, um jogo em casa, um jogo fora de casa, com 4 pontos. Ele conseguiu. Fez justiça ao gol anulado do Paysandu naquela primeiro jogo, né? Primeiro jogo da vantagem que o juiz não concedeu, né? Hoje é dia de falar com o João Paulo, nosso jornalista que estava lá em Manaus e acompanhou tudo de dentro do campo. João Paulo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por falar com a gente. Conta aí um pouco do que rolou na briga e como o time se prepara para o próximo duelo com o Volta Redonda. É vida ou morte pro time amazonense, não é não? Boa tarde, amigos do Terceirona. Satisfação falar com vocês em mais um podcast. Infelizmente, imagens de selvageria circulando a nível nacional. O Amazonas sente um pouco o baque da derrota dentro de casa e mais imagens de violência aconteceram também. Nós da imprensa estávamos um pouco distante do ocorrido e estamos averiguando novos fatos serem investigados. Falando de futebol, o Amazonas anunciou o técnico Luizinho Vieira, ainda acreditando no acesso em 4 vitórias nos 4 últimos jogos. 10 pontos a 12 pontos ainda dão condições do time amazonense brigar pelo acesso, apesar de estar em cada vez mais difícil e chances remotas. Mesmo que a equipe também empate no sábado, ainda não está eliminada matematicamente. Beleza. Valeu, meu irmãozinho. Vamos nessa que a Terceirona só acabou de começar. Que beleza, meus irmãozinhos. E assim, a gente se despede de mais esse giro pela Terceirona. Essa terceira rodada da segunda fase vai pegar fogo, meus irmãozinhos. Deixa aqui o meu muito obrigado a todos vocês que contribuíram para esse nosso bate-papo de hoje. Nossos jornalistas que estão lá dentro do campo nos trazendo informações. Nós da Terceirona estamos toda semana aqui até o fim da Série C, nossa querida Série C do Campeonato Nacional, trazendo todas as notícias e emoções a cada rodada. João, Cícero, muito obrigado para vocês.
Muito obrigado, meus irmãozinhos ouvintes. Maravilha, belezão, maravilha, João. Grande abraço para todos os nossos ouvintes da Terceirona, em especial para um colaborador, amigo e irmão Vivaldo Mendes Vieira, que esta semana estará comemorando seu aniversário lá em Olímpia, lá no Espaço Viver. Grande abraço, meu irmão. Gente, valeu aí por acompanhar até agora com a gente, valeu mesmo por mais esse bate-papo todo mundo, e vamos para a terceira rodada aí, emocionante, jogo que pode decidir muita coisa, ou embolar mais ainda, o que também é provável. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. E é assim que a gente termina esse giro pela Terceirona, nós ficamos por aqui, um grande abraço e até mais. Que beleza! Você ouviu a Terceirona, uma produção Foda Corp e Estúdio Bebê Gigante.